Ó, a questão 3 fala assim: os números são de 1 a 50 e aí eles fazem um zigue-zague, né? De acordo com os padrões. Aí qual alternativa mostra uma parte desse zigue-zague? Então ele quer saber qual dessas alternativas seria uma continuação disso que a gente tá vendo. Se você olhar direitinho, a gente tem alguns padrões aí, né? A gente vai ter, se for analisar com relação aos pontos do meio, os pontos do meio aqui, ó, eles aumentam, ó, em um, depois em 4, 7, 10 e 13. Então ele está aumentando de quanto em quanto? De 3 em 3. Se ele aumenta de 3 em 3, eu já posso tentar achar algumas situações, né? Achar alguns valores. Então, por exemplo, se a gente fosse ver o próximo aqui, ó, o próximo que a gente teria seria o 16, beleza? E aí depois 19 e assim por diante. Então, se você olhasse até a letra A aqui, ó, imagina comigo, ó, o 13, aí ele veio para cá, não é? Aí ele vai descer e aí ia fazer de novo. Então veja, não é que ficou a parte de cima, né? É porque ele agora, depois de 16, ele vai descer, galera. Lucas, como é que eu poderia perceber sem fazer, né? Você vai olhar agora para o padrão dos números que estão aqui em cima, ó. Olha para esse primeiro ponto, ó. O 17 é como se fosse o primeiro ponto da parte superior. Ó, aqui, ó, a parte que ele está tirando. É como se fosse essa parte. Tá vendo? Então, ó, ele cresce de quanto em quanto? O primeiro ponto aqui foi 2, depois foi 8 e depois foi 14. Então, esse primeiro ponto que a gente teria aqui, ó, quando a gente fosse ver, ele está aumentando de 6 em 6. Então, daqui para cá, aumentou em 6, foi para 8. Depois, 8 mais 6 foi para 14. E o próximo número, se fosse olhar aqui em cima, teria que ser quanto? 20. Então, o ponto aqui em cima seria 20. Não seria o 17. Então, não tem o 17. Então, não pode ser. Beleza? Se eu fosse olhar agora para esse ponto de baixo, ó, percebe comigo. Se eu pegasse esse ponto aqui embaixo, tá vendo, ó? O 5. Do 5 ele vai para o 11. Então, ele aumentou em quanto? Em 6. Então, ele vai aumentar em 6 de novo. Aí ele vai para 17. Então já percebe, ó, o 17 não estava na parte de cima, ele está na parte de baixo, ó. Aí aumenta mais 6, ele vai para quanto, ó? 23. Então, ó, opa, o 23 está aqui, o 24 realmente é o próximo. A gente tem que ver se esses dois vão estar, né? Então eu ia ver, por exemplo, o 16, não é isso? Aí, o 16, o próximo ponto, né? Que eles teriam seria o 19. E aí, quando ele chegasse para o do 23 seria a posição 22. Então, nota, ó, o primeiro ponto aqui era 1 e 4. Aí depois foi 7 e 10. Depois foi 13 e 16. E aí 19 e 22. Então, o 22, ó, ele tá aqui. E o próximo dele não é o 25. O 25 não estaria aqui. Então, tá aqui, ó. Então, realmente, a letra B tá correta. Ah, Lucas, por que a letra C não estaria? Vamos ver, ó. Feito a gente já mostrou. Se a gente fosse ver, ó, 23, quando eu somo mais 6, não é isso? Mais 6 vai ficar 29. Só que aqui na letra C ele coloca o 29 como se fosse na parte superior. E ele não tá, né? Vai estar na parte inferior. Então não pode. Se a gente for olhar para cá agora, na 20, ele diz aqui, ó, o 26, tá vendo? Ó? A gente vai notar que, quando a gente fosse ver, né? Os valores aqui em cima, ó, 14, depois 20, depois 26. Então ele está colocando 26 no meio. Só que o 26 tem que ficar na parte superior. Então não pode ser a letra D. Aí, ó, se a gente fosse ver o 41, por exemplo.
Aí os 26 mais 6 32 mais 6 38, não é isso? E aí a gente ia passar, né? Se fosse para cá, por baixo agora, mais 6 aqui ia ficar quanto? 35 mais 6 41. Então nessa parte inferior, não ficou 41? Só que ele tá quanto aqui, ó? Ele tá na parte de cima, então não pode. Beleza? Então a alternativa aqui da gente só pode ser a letra B de bola.